Desde a abertura dos trabalhos na tarde de hoje é que nós temos ouvido também aqui, desta tribuna, pronunciamentos que tratam a respeito da situação de nosso país. E eu dizia, num primeiro momento, que falaria também sobre a mesma matéria, entretanto, como falei no período de breves comunicações, não consegui sequer, senhor presidente, iniciar a primeira parte do meu pronunciamento que preparei. Mas, senhor presidente, primeiro eu quero registrar que o mundo vive um momento muito especial desde 2008. A economia mundial vive um momento de grandes dificuldades e vem sofrendo muito desde 2008, quando a crise econômica se instalou, em primeiro lugar, nos Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos vieram a Europa, o Japão, que sofreram e continuam sofrendo uma prolongada estagnação até hoje. E a própria China, um país que cresce a um percentual significativo por ano, em torno de 10%, 11%, também nesses últimos anos vem experimentando uma redução no seu processo de crescimento. Isso tudo são os reflexos imediatos, senhor presidente, deste quadro de crise e que tem levado a um prejuízo da população mundial significativo. Um dos maiores problemas que vem sendo gerados por conta da crise é o aumento das taxas de desemprego, chegando, por exemplo, a quase 1/4 da população no caso da Espanha, senhor presidente. Mas aqui no Brasil, e o nosso país não vive isolado das demais nações, não estamos imunes a sofrermos o reflexo dessa crise também, mas no Brasil, apesar desse quadro internacional ruim e apesar de alguns problemas internos que estamos vivendo, no que diz respeito à empregabilidade, nós temos conseguido, o governo vem conseguindo manter uma taxa de desemprego em níveis que são considerados os menores de toda a nossa história, ou seja, os reflexos dessa crise econômica não têm sido sentidos diretamente pelos trabalhadores. A nossa inflação, senhor presidente, também tem sido mantida dentro da meta estipulada. Foi mantida dentro da meta em 2014, mais uma vez, dentro do intervalo admitido por esse regime de metas inflacionárias. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, terminou o ano de 2014 com uma variação de 6,41%. O Brasil chegou, isso em novembro de 2014, com uma dívida líquida do setor público correspondente a 36,2% do PIB. Repare, em novembro de 2014, a dívida líquida do setor público correspondia a 36%, arredondando, do PIB, menor do que a de dezembro de 2010, que estava em 39,2% do PIB, e muito inferior ainda à dívida, ao percentual da dívida relacionada ao PIB no ano de 2002, que foi o ano em que, o último ano de governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, o ano eleitoral, onde a proporção, o percentual da dívida líquida do setor público chegou a mais de 60% do PIB. Então, são números que precisam ser ditos, que precisam ser levados em consideração em qualquer análise sobre o prognóstico da economia que se faz. Esses indicadores mostram, senhor presidente, que a nossa economia, apesar de uma série de medidas que tiveram que ser adotadas pelo governo, e todas elas no sentido de garantir os direitos, os ganhos dos trabalhadores e a empregabilidade, essas medidas, e apesar da crise, elas mostram que tem sido importante para que o Brasil também pudesse continuar a viver o processo de desenvolvimento, aliada
a crise internacional e até por decorrência dela, nós tivemos um problema grave que impactou, sem dúvida nenhuma, a nossa economia, que foi a queda no preço das commodities, senhor presidente. Nós sabemos que o Brasil é um exportador de commodities. O preço da soja baixou significativamente, a queda do preço do petróleo em torno de quase 60% entre junho de 2014 a janeiro de 2015 e a queda do preço do minério de ferro em 53% no período de dezembro de 2013 a janeiro de 2014. No plano interno também, senhor presidente, enfrentamos em anos sucessivos um choque no preço dos alimentos. E isso em decorrência e devido ao pior regime de chuvas que nós temos registro, a seca que se mantém persistente e que teve também, está tendo impacto no preço da energia em todo o Brasil e hoje sendo anunciado mais possíveis e novos reajustes no valor, no preço da tarifa da energia elétrica e o que impacta também a oferta de água em algumas regiões importantes, as regiões mais produtivas, onde o desenvolvimento produtivo, industrial, sobretudo, tem sido importante. A queda, senhor presidente, do nosso resultado primário, apontado por alguns como um sinal da crise, essa queda foi exatamente o que serviu principalmente para combater os efeitos adversos desses choques sobre a economia e proteger a nossa população. Não poderíamos imaginar que pudesse ser diferente. Nem a China, a gigante da economia, conseguiu manter os seus níveis de crescimento econômico. Como que nós poderíamos imaginar que o Brasil não pudesse sofrer qualquer tipo de reflexo? Entretanto, os reflexos que nós estamos sofrendo são bem menos significativos do que outros países. Isso é um ponto que tem que ser destacado. E mais do que isso, essa crise, o governo brasileiro não permitiu que atingisse de cheio o conjunto dos trabalhadores brasileiros, as pessoas mais humildes, mais necessitadas desse país. Foi graças a isso e graças a essas medidas, a esses planos adotados nos últimos 12 anos, senhor presidente, que, apesar de toda a crise, o emprego gerado, ele superou a casa dos 20 milhões, empregos formais gerados nos últimos 12 anos. E eu repito, no momento de crise econômica. A base de contribuintes da Previdência Social, e aqui eu quero fazer uma homenagem, abrir um parênteses no meu pronunciamento para fazer uma homenagem ao ministro, ao senador Garibaldi Alves, ex-ministro da Previdência, que, aliás, hoje aniversaria também. Então, meus cumprimentos ao senador Garibaldi Alves, que deve ter comemorado muito no período em que esteve à frente do Ministério da Previdência o fato da base de contribuintes ter sido ampliada em mais de 30 bilhões de beneficiários. O valor real do salário mínimo também, base para todo o sistema de proteção social, cresceu mais de 70%. Além disso, a expectativa de vida dos brasileiros com mais de 40 anos aumentou, passando de 73 para 78 anos, ou seja, quase 5 anos a mais de vida, o que indica uma melhoria da qualidade de vida dos brasileiros e das brasileiras. E um fato serve especialmente para desmistificar as afirmações de que apenas os programas sociais sustentam a nossa economia. No ano passado, o ano eleitoral, 1.290.000 famílias deixaram o programa Bolsa Família, por não se enquadrarem mais nos critérios ou por razões cadastrais, ou seja, porque muitas dessas famílias tiveram sua renda aumentada e não precisaram mais recorrer a esse importante, necessário e imprescindível programa social chamado Bolsa Família. Outro ponto a ser lembrado é que as reservas internacionais fecharam o ano de 2014, as reservas internacionais brasileiras fecharam o ano de 2014 em mais de 374 bilhões de dólares, montante esse
30% maior do que o que existia no final do ano de 2010 e 10 vezes superior ao volume disponível no final do ano de 2002. O fluxo de desenvolvimentos estrangeiros diretos no Brasil cresceu quase 20%, cresceu quase 20% a mais que no período de 2003 a 2010, quando já tínhamos recebido 32% a mais do que no período de 95 a 2002, o que confirma termos transformado o Brasil em um mercado seguro para o investidor estrangeiro, ou seja, um dos países que mais atrai investimento estrangeiro no mundo hoje é o Brasil. Salvo engano, estamos entre os 5 países que mais investimentos estrangeiros atraem. Hoje, empresas de 56 setores industriais e de serviços se beneficiam da desoneração da folha de pagamentos e recolheram, somente em 2014, 24 bilhões a menos em tributos, ou seja, a desoneração que foi promovida como uma medida necessária para a garantia da continuidade da produção e da geração de empregos no Brasil. O Brasil promoveu também a desoneração dos investimentos. O peso dos tributos no investimento em bens de capital diminuiu de 32% para 4,3%. O Programa de Sustentação do Investimento, PSI, garantiu em 2014 mais de 76 bilhões em crédito em condições favoráveis ao investimento produtivo. Os regimes especiais criados para estimular o desenvolvimento de cadeias produtivas também alcançaram bons resultados. Nossa agricultura, senhor presidente, continuou batendo recordes de produção. Em 2014, a safra de grãos alcançou mais de 192 milhões de toneladas, ou seja, um crescimento superior de quase 2,5% em relação a 2013, segundo a expectativa do IBGE. Os investimentos em infraestrutura avançaram ainda mais em 2014, 1,6 trilhão. Foi o investimento do Programa de Aceleração de Crescimento em suas 2 edições. E este programa está mudando, e mudando para melhor, a infraestrutura brasileira, que reconhecemos ainda é débil, carente e precisa que tenha efetivamente os investimentos ampliados, principalmente no que diz respeito, senador Assir, à nossa região, a região norte do país. Sabemos que o quadro econômico é de dificuldades e ninguém nega isso. Ninguém está aqui querendo vender que o Brasil vive no país das maravilhas. Não, vivemos um momento de muita dificuldade e isso também muito por conta desse cenário externo. Mas temos a certeza que todas as medidas de contenção, que todas as medidas de ajuste fiscal que têm sido noticiadas, elas não deverão promover qualquer tipo de retrocesso e tampouco retirar qualquer direito do trabalhador. Entendemos que, pelo contrário, devemos continuar avançando nas conquistas de direitos e no processo do desenvolvimento nacional. Portanto, eu não vejo, no que diz respeito à medida provisória que trata de seguro-desemprego, nenhuma justificativa plausível que diga que a medida provisória tem que continuar como está, sem que sofra qualquer mudança. Senador Paim já se pronunciou a respeito dessa matéria. Eu falo novamente agora a respeito dessa matéria e tenho certeza absoluta que as medidas de mudança que carece sofrer essa medida provisória, elas serão operadas no sentido de que os trabalhadores não percam nada. E volto a dizer, o maior problema do seguro-desemprego no Brasil, que tem uma característica de rotatividade muito forte, o maior problema não é o excesso de direito, ou direito a mais, ou direito indevido. O maior problema são as operações fraudulentas que muitas vezes se desenvolvem em torno desse seguro, que é uma proteção fundamental, imprescindível e necessária à população brasileira. É que eu tinha a dizer, senhor presidente, muito obrigada. Quero dizer que, diante desse quadro, nós, já para concluir, temos que ter essa capacidade de tratar
de dar respostas aos projetos enviados pelo Executivo, mas jamais esquecer das iniciativas que o próprio Legislativo tem que tomar. Muito obrigada, senadora Cir Guber.